Olá, bem-vindos a mais um Mergulho Profundo. Hoje, o material é denso, traumatismo crânioencefálico, o TCE, e trauma raquimedular, TRM. Parece um compilado de notas, né? Bem detalhado, tipo pesquisa médica. Nossa missão aqui é destrinchar isso, entender o que são essas lesões, o impacto delas e, claro, como se maneja. Vamos sim. São condições muito sérias, né? Causas importantes de morte e de incapacidade no mundo todo. O impacto para a pessoa, para a família, para a sociedade é gigante. Então, entender o básico é fundamental mesmo. Começando pelo TCE, então. A definição é uma alteração na função do cérebro por uma força externa, certo? Uma pancada, aceleração e desaceleração brusca. Exato. Ou algo que penetra o crânio, até uma explosão. As fontes que a gente tem indicam quedas e acidentes de trânsito como as causas mais comuns, assim, globalmente. E é curioso ver como isso muda, né? Em países de alta renda, parece que tem mais queda de idoso. Já nos de baixa e média renda, mais acidentes de trânsito com jovens. Pois é. E olha só, nos Estados Unidos, as quedas já passaram os acidentes de trânsito como causa principal de TCE. É uma mudança de perfil interessante. E a fisiopatologia, como o corpo reage a isso? Você mencionou que tem duas fases, né? Isso, primária e secundária. A primária é o dano ali, na hora H, no impacto. Tipo, as contusões cerebrais, aquela lesão axonal difusa, que é um cisalhamento das fibras nervosas. Ah, a LAD. Aquela que geralmente não tem intervalo lúcido, né? Exatamente. E os hematomas, claro. Já a lesão secundária, essa é mais traiçoeira. É uma cascata de eventos bioquímicos que vem depois. Uma cascata, como assim? É, tipo, inflamação, inchaço, edema, falta de oxigênio, isquemia, liberação de substâncias tóxicas para as células nervosas. Isso tudo acontece horas até dias depois. E muito do tratamento intensivo, sabe, tenta justamente frear ou limitar essa lesão secundária. Entendi. E sobre as lesões primárias, os hematomas, tem tipos diferentes, né? O epidural, subdural. Sim, o epidural HED geralmente é arterial, sangra rápido. Pode ter aquele intervalo lúcido, a pessoa melhora e depois piora subitamente. Na tomografia parece uma lente. Uhum. Já o subdural HSD costuma ser venoso, mais lento, forma de crescente na TC, mais comum em idosos por causa da atrofia cerebral que estica as veias ponte. E ainda tem outras hemorragias, tipo subaracnoideia, intraventricular. Para avaliar a gravidade disso tudo na hora, como se faz? A ferramenta clássica é a escala de coma de Glasgow, a ECG. Pontua a resposta dos olhos, da fala e motora. Aquela pontuação de 3 a 15? Essa mesma. Menor que 9 é considerado grave. E mais recentemente incluíram a avaliação das pupilas junto, a ECGP. Isso ajuda a refinar o prognóstico, sabe? Ver se o tronco cerebral está sofrendo. E o manejo inicial? O que é crucial ali nos primeiros momentos? Olha, o ABCD é do trauma, né? Mas com foco total em duas coisas. Evitar que a pressão arterial caia, hipotensão, e que falte oxigênio, hipóxia. Isso é veneno para o cérebro machucado. E no hospital? Aí segue o protocolo ATS. A neuroimagem é chave. A tomografia computadorizada, TC, sem contraste, é o exame de escolha para ver rápido se tem sangue, fratura, inchaço. Para decidir se precisa de cirurgia urgente, imagino? Exatamente. Drenar um hematoma grande, por exemplo, e na UTI a briga continua para controlar a pressão intracraniana, pique, e manter a pressão de perfusão cerebral adequada. Usando aquelas medidas tipo elevar a cabeceira da cama? Isso, cabeceira elevada, sedação, analgésicos, às vezes remédios para tirar o inchaço, como manitol ou salina hipertônica. Em casos extremos, até cirurgia para tirar um pedaço do osso do crânio, a craniectomia descompressiva. Nossa, complexo. E um ponto importante, os estudos mostraram que corticoide tipo dexametasona não ajuda no TCE. Pelo contrário, pode aumentar a mortalidade, então é contraindicado. Entendido. Bom, e falando em lesões neurológicas, vamos para o trauma raquimedular, o TRM. Tem paralelos com o TCE. Tem sim. O TRM é a lesão na medula espinhal por trauma, né? Frequentemente associado a fraturas ou luxações das vértebras. E as causas? Parecidas com o TCE. Também. Acidentes de trânsito lideram, seguidos por quedas,
Violência, mergulho em água rasa também é uma causa, infelizmente. E a fisiopatologia? Tem lesão primária e secundária também? Exato, a mesma lógica. Lesão primária é o dano mecânico direto na medula. Compressão, contusão, laceração. E a secundária é aquela cascata inflamatória, isquêmica, de edema que vem depois e piora o dano. Para classificar a lesão na medula, tem alguma escala, tipo a Glasgow? Tem a escala da Ásia, American Spinal Injury Association. Vai de A, que é a lesão completa, sem função motora ou sensitiva abaixo do nível, até E, que é função normal. E existem síndromes medulares incompletas bem específicas, sabe? Tipo a síndrome medular central, que afeta mais os braços que as pernas. Ah, interessante. Ou a de Brown-Sequard, que é quando só metade da medula é lesada. E tem o tal choque medular, que é uma perda temporária dos reflexos e função abaixo da lesão logo após o trauma. E o manejo do TRM? Segue o ABCDE também? Sim, sempre. Mas com um cuidado extremo na imobilização da coluna inteira, desde o local do acidente. Qualquer movimento pode piorar a lesão. E tem alguma meta específica de pressão arterial, como no TCE? Tem sim, é importante. Manter a pressão arterial média, a PAN, entre 85 e 90 milímetros de mercúrio, nos primeiros 5 a 7 dias. A ideia é garantir que chegue sangue na medula lesionada. E para investigar TC, ressonância? A TC é ótima para ver os ossos, fraturas, desalinhamentos, mas para ver a medula em si, os ligamentos, os discos, a ressonância magnética RM é melhor. Especialmente se a TC vier normal, mas a pessoa tem sintoma neurológico. É o chamado SCIOR, lesão medular sem alteração radiológica aparente na TC. Entendi. E tratamento específico? Corticoide ajuda aqui? Olha, esse é um ponto controverso. Por muito tempo se usou altas doses de metilprednisolona, mas as evidências de benefício são limitadas e os riscos de complicação, infecção, sangramento são reais. Hoje, as diretrizes não recomendam mais o uso rotineiro. E cirurgia? A descompressão cirúrgica precoce, idealmente nas primeiras 24 horas, para aliviar a pressão sobre a medula quando tem compressão por fratura ou hérnia de disco traumática, parece sim estar associada a melhores resultados neurológicos. Ok. Então, para a gente amarrar tudo, tanto TCE quanto TRM são lesões neurológicas muito graves. As duas têm essa dinâmica de um dano inicial, do trauma em si. Isso, a lesão primária. E depois uma fase secundária, uma reação do corpo que acaba piorando as coisas. E onde o tratamento tenta intervir para limitar o estrago. Precisamente. E o impacto disso na vida das pessoas, na funcionalidade, é profundo. Muda tudo. Com certeza. E sabe o que fica de reflexão para mim, pensando nessas duas condições? Se as cascatas de lesão secundária, tanto no cérebro quanto na medula, compartilham tantos mecanismos, falta de sangue, inflamação, toxicidade, será que no futuro a gente não poderia ter terapias que ataquem essas vias comuns? Talvez um tratamento que funcione para os dois tipos de trauma neurológico, mirando nesses processos básicos de dano secundário? Interessante pensar por aí. Uma abordagem mais unificada, talvez. Quem sabe? Fica aí uma questão para a gente pensar e para a pesquisa avançar, né? Como ser mais eficaz contra esses inimigos comuns que aparecem depois do trauma inicial.